curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Frederic Bastiat. Pós-fácil. Henri Lepage, junho de 1989. Paradoxalmente, não foi na França que descobri Bastiat. Eu estava preparando meu livro Amanhã, o Capitalismo. Para tanto, fui evidentemente aos Estados Unidos. Um dos primeiros personagens que lá encontrei foi Murray Rothbard, o Papa dos Jovens Libertários. A primeira coisa que me disse foi a seguinte: "O senhor é francês? Então o senhor conhece Bastiat?" Como eu lhe respondi negativamente, já que estávamos em 1976, tive, durante 2 horas, direito a uma aula sobre Bastiat. 2 dias mais tarde, eu me encontrava em Blacksburg, na Virgínia, a meca dos novos economistas da Escola de Public Choice, recentemente honrada com o prêmio Nobel atribuído a Jim Buchanan. Aí travei contato com uma outra figura do movimento libertário americano, Davi Friedman, o filho do Milton. A primeira coisa de que ele me falou foi de A Lei. Como não conhecia esta obra de Bastiat, tive novamente direito a mais uma aula de 2 horas. Textos que não se encontram. De volta à França, procurei as obras de Bastiat. Não as encontrei na época. O livro de Florin Fitalion apresentando os principais textos de Bastiat não havia ainda sido publicado. Em compensação, consegui achar alguns textos dele na Bélgica. Nesse país, existia um partido que se dizia libertário. Tratava-se da UDRT, hoje desaparecida. O movimento tinha 2 deputados no parlamento. Por sua vez, o jovem presidente do Partido Liberal Flamengo, 30 anos, era um autêntico libertário. Foi graças a eles que descobri o famoso texto de Bastiat, A Lei. Na época, a França já se preocupava com a possível chegada ao poder da União da Esquerda, que reunia os socialistas e os comunistas. Todo mundo estava mobilizado para as eleições de 1978. Foi nessa atmosfera de combate ideológico intenso que descobri em Ali um panfleto que, com algumas poucas modificações, teria podido muito bem ser distribuído, sem que ninguém desconfiasse que datava de mais de um século. Além de sua modernidade, o que me impressionava era o caráter extraordinariamente premonitório do texto. Encontramos em Frederic Bastiat todos os ingredientes da análise moderna da public choice, pedra de toque do neoliberalismo econômico contemporâneo. Isto é, a ideia de que, na raiz do socialismo, existe a visão de um Estado fundamentalmente transparente, onisciente e imparcial. Ora, não há nenhuma razão para que seja assim. O Estado, já nos explica Bastiat, são homens que têm seus interesses particulares, suas próprias preocupações, e que se dedicam talvez ao bem comum, mas em função da concepção relativa e pessoal que eles têm de bem comum. O crescimento do Estado. A premonição aparece através da análise que Bastiat faz do crescimento do Estado. Bastiat nos explica que, a partir do momento em que saímos do estado mínimo e em que o Estado se arroga o direito de tomar de Pedro para dar a Paulo, entramos numa engrenagem fatal que só pode nos conduzir a cada vez mais Estado, aquilo que um autor francês contemporâneo, Yves Canac, chamou de a democracia hegemônica. A partir do momento em que o Estado se arroga o direito de intervir na repartição dos bens entre os particulares, as pessoas são naturalmente levadas a investir sempre mais recursos no mercado político, a fim de captarem para seu próprio proveito uma parte crescente do poder de coerção do Estado, e evitarem que sejam os outros que tirem vantagens às suas custas. Cada qual se põe a dar mais importância à realização de seus objetivos através da intervenção do Estado a seu favor, do que pela busca da cooperação contratual privada. E a engrenagem corporativa da qual os estados previdenciários contemporâneos nos oferecem cotidianamente a ilustração. Eis o que escrevia Bastiat. Mas, por outro lado, imagine-se que este princípio funesto venha a ser introduzido e que, a pretexto de organização, de regulamentação, de proteção, de encorajamento, a lei possa atirar de uns para dar a outros. A lei possa lançar mão da riqueza adquirida por todas as classes para aumentar a de algumas classes, tais como a dos agricultores, dos manufaturadores,
dos negociantes, dos armadores, dos artistas, dos atores. Em tais circunstâncias, cada classe então aspiraria, e com razão, a lançar mão da lei. As classes excluídas reivindicariam furiosamente o direito ao voto e à elegibilidade, e arruinariam a sociedade, em vez de obter o pretendido. Até os mendigos e os vagabundos provariam por si próprios que possuem títulos incontestáveis. Eles diriam: não podemos comprar vinho, tabaco, sal, sem pagar imposto. E uma parte desse imposto é dada pela lei, sob a forma de privilégio e subvenção, a homens mais ricos do que nós. Outros usam a lei para aumentar o preço do pão, da carne, do ferro, das roupas. Já que cada um tira da lei o proveito que lhe convém, nós também queremos fazer o mesmo. Um pouco mais adiante, escreve ainda: basta verificar se a lei tira de algumas pessoas aquilo que lhes pertence e dá a outras o que não lhes pertence. É preciso ver se a lei beneficia um cidadão em detrimento dos demais, fazendo o que aquele cidadão não faria sem cometer crime. Deve-se, então, revogar esta lei o mais depressa possível, visto não ser ela somente uma iniquidade, mas fonte fecunda de iniquidade, pois provoca represálias. Se essa lei, que deve ser um caso isolado, não for revogada imediatamente, ela se difundirá, multiplicará e se tornará sistemática. Sem dúvida, aquele que se beneficia com essa lei gritará alto e forte, invocará os direitos adquiridos, dirá que o Estado deve proteger e encorajar sua indústria particular e alegará que é importante que o Estado enriqueça, porque, sendo rico, gastará mais e poderá pagar maiores salários ao trabalhador pobre. Não se ouça este sofista. A aceitação desses argumentos trará expoliação legal para dentro de todo o sistema. Nada é mais moderno, nada é mais atual. Encontramos aí todos os argumentos utilizados pelos liberais contemporâneos, principalmente ao denunciarem, na mão invisível do mercado político, um mecanismo que funciona às avessas, conduzindo os indivíduos que dizem querer fazer progredir o interesse geral a favorecerem, na realidade, todo um conjunto de objetivos particulares, sem que isto faça parte de suas intenções. Bastiat. Há um outro elemento de modernidade em Bastiat. É sua convergência com as pesquisas modernas sobre o aspecto cognitivo dos mercados e da concorrência. A teoria econômica ensinada na universidade nos mostra que o mercado é fundamentalmente um instrumento eficaz de alocação de recursos. Graças ao professor Hayek, sabemos hoje que a razão de ser do mercado não se limita a esse único aspecto. O mercado, nos diz a teoria econômica austríaca, é primeiramente antes de tudo um processo de descoberta, um mecanismo que permite fazer com que surjam informações, conhecimentos, ideias, dos quais não poderíamos dispor se não houvesse troca. Esta teoria cognitiva do mercado é a grande contribuição intelectual de Hayek à ciência econômica contemporânea. Mas já encontramos o princípio disso intuído por Bastiat, sobretudo em seu artigo Justiça e Fraternidade. O paralelismo entre os dois pensamentos contudo, aí, uma grande diferença os separa. Esta diferença diz respeito à sua filosofia da propriedade. Ambos são liberais. Consideram, com razão, que liberdade e propriedade caminham necessariamente a par, como as duas faces de uma moeda. Não poderia haver liberdade se as pessoas não fossem proprietárias dos frutos de seu trabalho. Mas Hayek tem primeiramente e antes de tudo uma abordagem positivista. Seu ponto de partida é o de um antropólogo que se pergunta: por que a liberdade? Ou, mais exatamente, por quais razões a ideia de liberdade veio aos homens? Sua resposta está ligada às virtudes cognitivas dos mecanismos sociais baseados na liberdade. Sua explicação tem um caráter que permanece fundamentalmente utilitarista, apoiado em uma análise dos custos e vantagens relativas dos diferentes sistemas de organização social. Em Bastiat, a propriedade é um direito natural ligado à natureza do homem. É o tema que ele desenvolve em A Lei, onde lembra que existem duas grandes filosofias da propriedade. Para o economista dir-se e é hoje o liberal, a propriedade é um fato providencial como as pessoas, e é anterior à lei. Para os socialistas,
É a lei que faz a propriedade. A ideia de que a propriedade é uma criação da lei. Bastiat opõe a anterioridade da propriedade vista como um direito natural da pessoa. A justificativa para a propriedade não é de ordem militarista e econômica, diriam alguns, mas tem base numa reflexão ética, normativa da propriedade, que se apoia sobre a crença profunda de Bastiat na existência de uma ordem transcendente. A ética da liberdade. Para além dos 138 anos que passaram depois de sua morte, o pensamento de Bastiat alcança a extraordinária explosão filosófica que, nos dias de hoje, redescobre os temas do direito natural. A justificativa da economia liberal pela eficácia não basta por si só. Não se pode unicamente defender o capitalismo e a economia de mercado por um simples argumento de eficácia. Com efeito, não há eficácia senão em relação a uma finalidade e, inversamente ao que frequentemente se supõe, nós não somos necessariamente mais objetivos porque nos refugiamos atrás de preocupações de eficácia. No fundo, há sempre um julgamento de valor, uma hierarquia implícita. Para Hayek, o valor implícito está no fato de o mercado ter permitido a um grande número de indivíduos sobreviver, o que não teria sido possível se o mercado não tivesse trazido para a humanidade seus benefícios. Os libertários estimam que é preciso completar este argumento de eficácia por uma justificativa baseada nas noções de bem e de mal, de justo e de injusto. É nessa fonte que mergulha o renascimento da filosofia dos direitos esboçada pela publicação do famoso livro de Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia. É a esta corrente que se ligava já ao pensamento de Bastiat. O desenvolvimento das correntes filosóficas libertárias é, há mais de um século de distância, a desforra póstuma dos economistas franceses do século XIX.